Uma base secreta, como o nome indica, é secreta. Portanto, é desconhecido para nós, cidadãos comuns. No entanto, existem vários relatos de várias bases secretas que foram expostas, como o famoso caso da Área 51. Bem, mesmo que existam algumas histórias loucas e difíceis de acreditar, elas ainda podem ser verdadeiras, certo? Bom, resolvemos trazer algumas histórias de bases secretas que supostamente existem, mas ninguém jamais conseguiu provar sua existência. Confira agora as 7 bases secretas que não existem oficialmente, compartilhe com alguns amigos e deixe seu like e inscreva-se para receber esses vídeos diariamente. 1. A base ALC 499. O que se sabe sobre a base ALC 499, declarada 60 metros abaixo de uma pequena vila inglesa chamada Pessimore, vem de um cara chamado James Casbolt. Ele afirma que sua família tem inteligência de alto nível e conexões com os Illuminati. Portanto, Casbolt diz que nasceu de um programa secreto chamado Projeto Manequim. Parece loucura, mas Casbolt afirma que esta história é verdadeira. Segundo ele, este projeto é basicamente uma operação de clonagem que visa a criação de super-soldados. Além disso, também opera programas de controle mental que criam assassinos altamente treinados. Embora seja baseado e operado no Reino Unido, ele se conecta a operações secretas semelhantes nos Estados Unidos. 2. Acampamento 13. Não muito tempo atrás, surgiram rumores de um incidente em Kalahari, onde um OVNI abatido teve 2 alienígenas capturados e entregues às autoridades dos Estados Unidos. No entanto, um terceiro estrangeiro foi detido pelos militares sul-africanos e levado para uma base secreta. Se esse relato for verdadeiro, talvez a base secreta seja a mesma que tanto preocupou as Forças Armadas sul-americanas. Dizem que o acampamento 13 está em um lugar secreto no deserto de Kalahari. A localização não é exata, mas disse que existem extraterrestres lá e é um campo de testes para armas a laser de alta tecnologia. De acordo com alguns pesquisadores de OVNIs baseados na África do Sul, os avistamentos de OVNIs são muito mais comuns do que o relatado e os rumores de outras bases, semelhantes ao acampamento 13, são abundantes. 3. A base secreta no país de Gales. O jornalista Derek Gould diz que na década de 1980, os governos do Reino Unido e dos Estados Unidos estavam operando um programa secreto de uma base nas montanhas Brecon Beacons, no país de Gales, com o objetivo de recuperar corpos humanos mutilados que haviam sido submetidos a sequestros e experimentação. Gould percebeu que os arquivos que ele havia recebido de sua fonte de denunciantes militares eram muito sérios, tanto que lhe rendeu telefonemas ameaçadores após entregar documentos à polícia e incêndio criminoso em seu escritório. Ele então passou as informações e arquivos para o pesquisador de OVNIs Tony Dodd, que fez contato com a fonte de Gould e trouxe o incidente ao público em seu livro de 1999 Alien Investigations. A investigação de Dodd diz que a base e a equipe de resposta que operavam a partir dela foram estabelecidas como um empreendimento secreto do Reino Unido e Estados Unidos pelas administrações Thatcher e Reagan, respectivamente. A equipe foi responsável por recuperar os corpos mutilados e escondê-los do público e isolar uma área antes que uma operação estivesse em andamento. Louco, não. 4. Numa base alienígena na costa da Islândia. Outra afirmação feita por Tony Dodd foi o aumento da atividade de OVNIs ao longo da costa da Islândia. Ele diz que havia tanta atividade que é possível que haja uma base alienígena secreta operando lá. Dodd tinha várias fontes na comunidade pesqueira islandesa, bem como uma fonte anônima na própria marinha. Fontes relataram vários OVNIs entrando no mar ou mesmo voando baixo. A fonte da marinha afirmou que eles rastreariam os OVNIs que se aproximavam e garantiriam que eles tivessem uma passagem segura. Uma vez na água, a nave alienígena seria rastreada e monitorada ainda mais, com as águas sendo mantidas completamente livres de outros tráfegos. 5. Numa área protegida do Mar de Ross. Quando um acordo internacional foi feito em outubro de 2016 para proteger 1,5 milhão de quilômetros quadrados no Mar de Ross. Não haveria pesca comercial na região, então a vida selvagem estaria livre para prosperar. Para muitos, isso é simplesmente um estratagema para encobrir o fato de que bases secretas estavam operando lá. Houve até alegações de guerras secretas. Quando os relatórios ressurgiram de um OVNI caído na Antártida que havia sido capturado pelo Google Earth, para muitos isso foi uma confirmação. 6. A Base 211. A razão oficial pela qual o Terceiro Reich em 1938 se aventurou pela primeira vez na Antártida foi para garantir a indústria baleeira da Alemanha. Para as teorias da conspiração que surgiram nas décadas seguintes, o verdadeiro objetivo era estabelecer contato com os seres da Terra interior que residiam na região. Isso resultou em uma missão e base chamada Base 211. Rumores e conspirações chegaram à conclusão de que o próprio Hitler havia finalmente escapado para a base nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial e, depois de se esconder na região, veio para a América do Sul, onde alguns dizem que viveu até sua morte.
1980, os nazistas, ou pelo menos os membros de alto escalão, há muito acreditavam que uma antiga raça de seres alienígenas residia na Antártida. Será? 7. Reivindicações do Almirante Byrd. Talvez uma das mais famosas afirmações de uma base secreta foi relatado em 1947 pelo Almirante Richard Byrd. Durante um voo para o Polo Norte, ele encontrou uma estrada para a Terra interior, habitada por seres que chamavam a região de Lar. Byrd não se calou diante dessa situação e realizou uma coletiva de imprensa, contando a todos que ouvissem, inclusive alertando que os seres que ali residiam poderiam percorrer a distância do Polo Sul ao Polo Norte em velocidades incríveis. O curioso é que Byrd foi rapidamente hospitalizado depois disso. Ele seguiu as instruções dos militares dos Estados Unidos e foi proibido de realizar uma entrevista coletiva novamente. Outra coisa interessante a mencionar é que Byrd afirmou ter visto vasos com suásticas neles. Eles eram a prova de que os nazistas haviam de fato estabelecido sua base 211. Então, você acredita em alguma dessas histórias ou acha que tudo isso é apenas uma mentira? Comente abaixo e confira o vídeo sugerido que deixamos para você.